Quando você fizer a um destes pequeninos, você também estará fazendo a mim. Porque tive fome e me deste de comer, estava preso e me visitaste, e acolha o estrangeiro na sua terra. Palavras do Evangelho, palavras de Jesus e um trecho do Velho Testamento. A gente vê no Evangelho essa preocupação com a vida, né? E a gente vê até Jesus falando, né? Quando vocês se amarem, é a expressão do Evangelho, né? Amem uns aos outros. E Jesus diz: orem pelos que vos perseguem, não os amaldiçoam, mas orem pelo seu inimigo. E é um evangelho que ele vai muito contra o nosso próprio coração, porque o nosso próprio coração, a gente tem a tendência de querer o mal daqueles que nos fazem mal e de viver a todo tempo, né, belicamente. É claro, a gente tem que se proteger nesse mundo, a gente precisa se proteger de pessoas tóxicas que querem o nosso mal. Jesus não nos convida para nos ignorarmos, mas quando a gente vê pessoas caídas na rua, quando a gente vê as guerras no mundo, quando a gente vê tantos e tantos campos de refugiados, quando a gente vê a natureza sendo devastada pelo humano para os seus projetos de poder, quando a gente vê projetos de política de ódio contra a outra, contra outra parte, né, a outra ala política, porque é de esquerda, então não merece a vida. A gente vê um evangelho que não guarda relação com o evangelho de Jesus. E a gente vê a serpente falando para Jesus, né? O inimigo na tentação de Cristo falando: transforme essas pedras em pães, porque você é filho de Deus. Ou todo o mundo, todos os reinos eu te darei se me adorares. A serpente, ela não está ameaçando ou até questionando: se você é filho de Deus, então faz isso. Porque você vê que no final da tentação ele diz: tudo eu vou te dar se você me adorar. Ali ele está propondo um caminho à serpente. Ele está propondo: olha, conquiste os seus projetos pessoais, mas pise em todo mundo, né? Sai esmagando as pessoas para que você alcance os seus objetivos. Ele propõe o caminho da violência para Jesus. Ele diz: olha, faz a obra de Deus, vamos evangelizar o mundo, mas faz isso do meu jeito e conquista a sua vontade, mas conquista sem se importar com as consequências, com quem vai afetar. E assim são os projetos. As Big Techs aí desviando rios para refrigerar os data centers. Não só as Big Techs, você vê as favelas, né, sem saneamento básico, sem nenhuma política para proteger as pessoas que ali vivem, porque afinal parece que todo mundo que mora lá, eles colocam na cabeça que todo mundo é criminoso, porque se a polícia chega num lugar e não tem nenhuma preocupação com a população ali, já tem alguma coisa estranha nessa política. Outra coisa é o imigrante, né, tratado como inimigo. Então
Então aí você vê nos países aí, né? Eles sendo descartados, nos Estados Unidos agora, o ICE, né? Então o imigrante que construiu os Estados Unidos, né? E hoje ele é tratado igual uma coisa descartável, né? Então é uma forma de ver uma humanidade, sem, tirando dela a santidade, né? E isso tem várias ligações, né? A gente vê desde ali do iluminismo, né? Tirando a religião, tirando o sentido das coisas. Não que tudo que o iluminismo fez não foi bom, mas a partir do momento que a gente retira o sentido sagrado das coisas, das pessoas, dos lugares, a banalidade ao mal tá aí. Porque se a vida não é sagrada e não tem nada divino, então a vida é só isso daqui, e como diziam os existencialistas, é só isso daqui. E o Paulo, parafraseando Paulo, né? Se amanhã morreremos, então comemos e bebamos, né? Porque é só isso daqui mesmo. Então, é isso, a gente vê essa acho que tirando a parte divina do mundo, né? Já não tem mais, né? E muitas partes até dos evangélicos hoje também tira a parte divina das pessoas, porque se o ser humano é a imagem de Deus, como está em Gênesis, né? Se é a imagem e semelhança de Deus, como é que uma pessoa não votar no seu prefeito faz com que ela não seja mais humana? Então parece até que em Gênesis está escrito, olha, Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Porém, quem votasse na esquerda não tinha essa imagem. Reflita. E deixa aí nos comentários aí, de maneira respeitosa aí, alguma dúvida, se você concorda, discorda. Até a próxima, minha turma. Até a próxima aula.